Olá, aqui é a Tatiane Tuzetti e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com você para poder falar de um tema super importante que é trabalho home office. Eu trabalho há 20 anos com recursos humanos, trabalhei 16 anos dentro de fábrica, onde eu tinha ali a minha baia, o meu cantinho, tinha o meu espaço, a minha sala, e aí há 4 anos eu decidi empreender. Fundei a minha empresa, onde eu tenho uma consultoria de recursos humanos e trabalho também como coach de desenvolvimento e transição de carreira. E precisei aprender a trabalhar home office, porque nas indústrias que eu passei eu não tive essa oportunidade de trabalhar home office. Então, eu precisei, sim, de uma hora para outra aprender. E como eu aprendi? Estudando, né, buscando, pesquisando, estudando sobre home office, fazendo benchmarking com alguns colegas que já trabalhavam home office, e muita coisa eu aprendi na prática, mesmo errando e acertando. E aí eu compilei tudo isso dentro de uma apresentação e trouxe aqui para você, com muito amor e carinho, uma contribuição para você que hoje está trabalhando no home office por opção ou por necessidade, e para você que futuramente deseja vir trabalhar home office, para que você já comece a se preparar e a se organizar para este momento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aqui a gente já vai começar a falar sobre o nosso tema. Então, eu vou passar por vários tópicos e se você em algum momento quiser trocar uma experiência comigo, quiser conversar, você me encontra no LinkedIn, Tatiane Tuzetti, pode me chamar lá em box, pode me mandar uma mensagem, pode acionar a equipe do IMS e a gente vai trocando figurinha e eu posso esclarecer alguma dúvida que você tenha e estou à disposição. Então, vamos lá. O que eu preparei para falar com você? Sobre o que nós vamos falar nesse curso, nessa palestra, apresentação. O que é home office, vantagens e desvantagens do home office, principais erros ao trabalhar home office, como ter disciplina no home office, isso é muito importante para mim, é um dos pontos chaves, ter disciplina, como se manter motivado, 10 dicas para ser mais produtivo, passo a passo de como trabalhar home office, 10 ferramentas que você pode utilizar no seu home office, tenho muitas outras, eu vou passar aqui para vocês as que eu utilizo e recomendo, é claro que você pode encontrar outras, inclusive gratuitas, e 10 dicas para o home office durante períodos de quarentena, períodos de isolamento social. O que é home office? Home office é uma expressão inglesa que significa escritório em casa. Então, é você ter o seu cantinho de trabalho dentro do seu lar. Inicialmente, era utilizada por trabalhadores independentes e conhecidos por freelancers. Depois, foi adotado por algumas empresas para implementar flexibilidade no trabalho. Principalmente, começou nas grandes capitais, onde as pessoas gastavam muito tempo com deslocamento. Então, foi implementada até como um benefício, em algumas empresas foi implementada para reduzir custos, mas as pessoas começaram a olhar como uma flexibilidade, uma vantagem positiva, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Depois isso foi se estendendo, né, para outras cidades menores e principalmente multinacionais implementaram, e hoje muitas empresas estão adotando. Algumas, né, como política e algumas como necessidade. Atualmente é utilizado por diversos profissionais, segmentos de estilos de negócio. Então, hoje o home office ele é para todo mundo e para qualquer segmento. Quais são as vantagens de se trabalhar no home office? Primeiro é o conforto. Você está ali num cantinho que você organizou do jeitinho que você queria, você tem a privacidade que você deseja. Isso em tempos normais, se você estiver num período de isolamento social, de quarentena, ou período de férias escolares. Então, a gente vai ter família em casa, a gente vai ter criança, a gente vai ter marido, esposa, pais. Então, se a gente estiver em período de férias ou período de grandes datas aí que as pessoas estão em casa, a gente pode ter essa privacidade um pouco limitada e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre algumas estratégias para trabalhar isso. Outra vantagem, flexibilidade de horário. Você que trabalha home office,
você pode flexibilizar o horário de início, de término, aquele horário de almoço, períodos de trabalho. Pode também ser um grande sabotador, que a gente vai falar depois, então a disciplina é muito importante. Não enfrentar trânsito, principalmente para quem trabalha em grandes centros, em grandes cidades, evitar metrô, evitar ônibus, evitar desgastes com o seu carro, tempo no trânsito, então isso ajuda a reduzir o estresse e horas de deslocamento, e aí você pode usar esse tempo a seu favor para você investir nos outros papéis que você tem na sua vida, que nem todo mundo tem só o papel profissional e trabalhador, né, e como profissional, mas temos outros papéis, né? Somos seres humanos e aí a gente tem papel de filho, de marido, de amigo, tem a gente mesmo para cuidar, né? Muita gente cuida dos pais, então a gente precisa de tempo para todos os nossos papéis. Traz qualidade de vida, então o home office ele tem esse grande benefício e quem é movido à liberdade, a qualidade de vida dá muito valor a isso. Você pode ter uma vestimenta mais informal, não necessariamente usar uniforme todos os dias. Eu coloquei informal entre parênteses, porque a gente vai falar daqui a pouco que vestimenta informal não é que você pode trabalhar de pijama e pantufa, não. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Outra vantagem é a comunicação virtual. Hoje a tecnologia está a nosso favor e em tempo real, a qualquer momento, tendo uma internet, um fone de ouvido, um celular ou um computador, você consegue se comunicar com seus clientes, se você é de empresa, fazer reunião com seu gestor, se você é um gestor, fazer reunião com seus pares, se você é um autônomo, né, se reunir com o seu cliente, com o seu fornecedor, com seus parceiros de negócio, se você for um professor, fazer uma aula online com seus alunos, a todo tempo, em tempo real, é possível. A gente tem essa grande vantagem hoje em dia. Outra vantagem é a economia. Quem trabalha home office, principalmente para quem é autônomo, diminui, né, o investimento com aluguel, com energia, com conta de telefone, com transporte, com refeições fora de casa que acaba ficando mais cara. E você tem a opção de ter uma alimentação mais saudável, porque você pode cuidar da sua alimentação. Também, se você não tomar cuidado, pode ser um grande sabotador, né? Comer muita porcaria, mas a vantagem é que sim, você pode ter uma alimentação mais saudável, comer menos fast food e prezar por uma alimentação que vai te energizar. E ter mais proximidade com a família. Então, terminou a sua jornada, você desliga os seus equipamentos, apaga a luz, a hora que você abre a porta, ou você se vira, ou daqui a pouquinho a família está toda ali do seu lado. Então, essa proximidade é muito importante. E é uma vantagem, né? Então, é muito bacana isso. E a gente vai falar, porque, assim, tudo que é vantagem pode virar uma desvantagem se a gente não tiver um equilíbrio. Quais são as desvantagens do home office? Perder o foco. Eu posso ter tanta liberdade, tanto conforto, tanta privacidade que eu posso começar a abusar muito disso e se eu não tiver equilíbrio, eu vou perder o foco e não vou ser produtivo. Segundo, distrações domésticas. A minha área de café acaba ficando na minha cozinha, o meu toalete, muitas vezes a gente precisa passar dentro do quarto e nesse meio do caminho a gente pode parar para arrumar a cama, para lavar uma louça, para preparar uma comida. Ter alguém em casa com a TV ligada, você para dar uma espiadinha, a hora que você vê, você ficou um tempão na frente da TV. Então, as distrações domésticas podem impactar na produtividade, então é importante se policiar e ter disciplina em relação a isso. O excesso de trabalho por falta de planejamento e disciplina. Então, organização e planejamento cabe em todo lugar e no home office ele é tão importante quanto dentro de uma empresa ou qualquer outra área da nossa vida, porque se a gente não tiver planejamento, a gente não tiver disciplina, a gente vai trabalhando, a hora que vê, já anoiteceu, já está quase de madrugada, a hora que a gente vê, a gente está trabalhando de sábado e domingo por ter essa facilidade de acesso. Perder a privacidade por a família estar em casa, então pode ser um período de férias escolares para quem tem crianças, pode ser um período de isolamento social, onde a família toda está em casa. Então, aqui é muito importante ter acordos, fazer uma reunião familiar, colocar algumas regras de ouro para a família, colocar plaquinhas se necessário, combinar com as pessoas que estão em casa
horários, qual é o papel de cada um. É claro que vai ter aquele momento que vão ter as crises, vai ter precisado dar uma pausa, mas que sejam exceções. Então, família e home office, a gente precisa de acordos, de regras de ouro. Aqui em casa, no meu escritório, eu tenho uma porta, então eu já combinei com meu marido, a porta está fechada, não é para entrar, porque eu estou com cliente, ou estou numa ligação, ou estou numa atividade de concentração. Não entra. Então, assim, a gente fez esse acordo, a gente respeitou. A única pessoa que tem acesso livre, pode entrar a hora que quiser, é a Cristal, que é a minha cachorrinha. Ela não está aqui agora, talvez daqui a pouco ela venha aqui, se ela vier, eu abro a porta e deixo ela entrar. Muitas vezes ela trabalha no meu colo, então é a única que tem acesso livre aqui. Telefone também, deixo sempre no silencioso quando estou numa atividade de concentração. Então, tudo isso são acordos, são regras de ouro e é importante ter. Outra desvantagem é o baixo networking presencial, então a gente tem que valorizar o virtual, fazer uma ligação com vídeo, usar bastante o LinkedIn, usar as outras, várias ferramentas que tem, né, que a gente pode fazer chamadas de vídeo ou ligar mesmo para manter o networking ativo, porque senão a gente acaba se isolando e esquecendo desse ponto que é tão importante. E o distanciamento da equipe, se houver a mesma coisa, né, em relação ao networking, então é importante ter um canal de comunicação, é importante fazer reuniões com a equipe. Se você está home office por uma semana, a hora que você sai da empresa, já deixa as reuniões marcadas. Em tempo de isolamento social, de quarentena, é importante fazer uma reunião por dia, isso é estratégico para manter o contato. Sempre, né, o contato pessoal, nós somos brasileiros, a gente adora abraçar, adora tocar, adora tomar aquele cafezinho presencialmente, mas no home office a gente tem que se habituar a usar a tecnologia a nosso favor. Então, sempre que possível, ligue a câmera. Se não for possível, o áudio. E, por último, use a escrita, o e-mail ou o WhatsApp. E o isolamento social, o confinamento. A gente pode se apaixonar tanto pelo home office, que mesmo em tempos de não isolamento social, em tempos de não confinamento, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo. Porque, geralmente, quem tem um home office acaba deixando o cantinho tão organizado, tão do seu jeitinho, você se sente tão bem ali, que você acaba esquecendo de sair, de socializar, de ir para os lugares, de fazer um happy hour, de marcar alguns cafés, de sair para almoçar de vez em quando com uma pessoa especial ou com um cliente, porque a gente acaba realmente viciando nesse conforto e nessa tecnologia. Então, em épocas de não confinamento e não isolamento social, eu sugiro você fazer pelo menos uma ou duas reuniões presenciais, sair uma ou duas vezes na semana para um almoço especial, combinar um café da tarde ou um jantar com os amigos, final de semana sair para dar uma volta, para ir ao shopping, para ir ao cinema, porque a gente precisa, né, se socializar. Quais são os principais erros que a gente pode cometer ao trabalhar home office? Primeiro é falta de um lugar fixo e um lugar organizado. Então, se você tiver um cômodo na sua casa, onde você pode transformar ele no home office, ótimo, é o mundo ideal. Se você não tem um cômodo todinho para você, separe um cômodo onde você tenha uma janela, que você possa deixar entrar um ar, que você possa fechar a porta, mas que você tenha um espaço onde você pode colocar uma mesa para você. Pode ser num quarto onde você coloca uma mesa, uma cadeira, coloque um painel na frente, coloque alguns itens de decoração, organize a sua mesa, se puder ter uma gaveta, excelente. Então, é importante ter um lugar fixo, porque você vai ter um lugar para ir trabalhar. Isso faz muito bem para a mente. E sempre ter um lugar organizado, né? Quem trabalhou em indústria conhece, quem não conhece, né? O 5S é muito importante aplicar, ter um lugar organizado, sempre praticar o housekeeping. Quem não conhecer pode pesquisar na internet, os 5S.
Não, não se vestir adequadamente para o trabalho é um erro, porque quando você se arruma, quando você se veste, isso te traz uma postura mais profissional, a sua mente está entendendo que você está se preparando, que você está se organizando para ir para o trabalho, você se sente até mais bonito, a autoestima aumenta. Então, é importante se arrumar para um trabalho e a qualquer momento uma videoconferência pode acontecer e você está ali pronto. Então, você não precisa ter um uniforme ou estar todo dia de salto, de roupa social, mas com uma roupa que seja confortável, adequada e que conecte com a sua profissão. Então, se vestir faz bem para você como ser humano e faz bem para você como profissional. Então, você não precisa ter roupa de trabalhar e roupa de sair, mas você precisa usar aquela roupa que se adequa para o home office, que se adequa para a sua profissão. Para qualquer momento, tocou a videochamada aqui, você liga, você está apresentável. Falta de agenda. Então, se você não tem agenda, você vira a agenda do outro. E se você não se organiza, se você não tem planejamento, você vai sabotar o seu tempo, você vai patinar durante o dia, vai chegar no final do dia com uma sensação de que enxugou gelo, de que fez e não produziu nada. Então, é importante ter horário de início de trabalho, é importante ter uma previsão de horário de término de trabalho, é importante ter um horário para almoçar, é importante se planejar para ter horários para você parar no meio da manhã, no meio da tarde, para tomar um cafezinho. Isso faz muito bem. Fazer um alongamento, fazer uma meditação, muitas vezes nesse intervalo. Então, se você é da tecnologia, tem uma agenda virtual. Se você é do papel, tem uma agenda de papel. Eu sou da agenda de papel, então tudo eu anoto, tudo eu organizo. Eu faço o meu planejamento semanal, faço meu planejamento diário, e isso me traz um senso de produtividade muito grande. Cuidado para não ter muitos intervalos e intervalos muito longos. Então, o que funciona para você? É um intervalo de 15 minutos, de meia hora? Tá ok. No almoço, é um almoço de 1 hora? É um almoço de 1 hora e meia? Tá ok. Coloca na agenda, horário de almoço, intervalo, se policia para fazer esses intervalos sempre no mesmo horário, né? Adote esse ritual. Não tenha intervalos muito longos, porque você vai acabar se prejudicando para o encerramento da sua jornada, aí você vai sabotar, talvez uma ida para academia, um café com um amigo, ou até o seu momento de lazer. Não ter intervalos também é um pecado, né? Um pecado não, é um erro. Não ter intervalos é um erro, porque a gente cansa, né? A mente cansa, o corpo cansa. Não é à toa que as empresas colocam, né, ergonomistas, fisioterapeutas que vão lá, que fazem alongamento, que tem um cafezinho ali sempre à disposição, que é para de vez em quando a gente levantar mesmo, ir lá, trocar uma ideia, respirar, dá aquela pausa, dá aquela voltinha e aí volta para o trabalho. Então, a cada 2 horas, faça um intervalo, porque senão você pode ficar tanto tempo ali e a sua produtividade vai cair, né? Estudos comprovam que a cada 2 horas, 2 horas e meia é importante, então faça isso, tá? É recomendável. Tenha os seus horários, ter horário indefinidos é um erro. Então eu não tenho horário para acordar, eu começo a trabalhar a hora que eu quiser, e aí a indisciplina vem. E aí, a hora que você vê, você está ficando mais tempo na cama de manhã, a hora que você vê o seu almoço está gigante, a hora que você vê, você não está terminando de trabalhar às 7 da noite ou às 6, você está terminando de trabalhar meia-noite, 1 hora, e aí isso vai impactar na sua saúde física, vai impactar na sua saúde mental, vai impactar na sua energia, vai impactar nos seus outros papéis da sua vida, e aí começa a entrar num ciclo vicioso, você entra num processo de looping, e aí a hora que você vê, você não tem horário para nada, e tá tudo uma confusão, e aí você provavelmente vai estar improdutivo. Permitir que as distrações domésticas aconteçam nos horários de trabalho, então esse é um erro que a gente falou. Então, assim, às vezes se você estivesse trabalhando numa indústria, de manhã não deu tempo de lavar a louça, o que aconteceu com aquela louça? Você vai lavar no final do dia, não é? Que horas que você vai pôr roupa para lavar? No sábado, no domingo, à noite? Você vai providenciar
as refeições, já vai deixar tudo higienizado, vai deixar as marmitinhas prontas para o jantar. Então, faça a mesma coisa trabalhando no home office. Se você passar lá na pia da cozinha ali, você precisa fingir que não viu aquela louça, porque a tendência é a gente ir lá e lavar. A roupa, a sua roupa de cama, de manhã, acorda, tem um ritual, já deixa a roupa de cama, já arruma a sua cama, né? Já abre a janela da cama e deixa ali arejando. Porque se você não fizer na hora que tem que fazer, você pode se sabotar a hora que você for tomar o seu cafezinho, a hora que você for almoçar, a hora que você for ao toalete. Falta de segurança das informações e backups. Quando a gente trabalha em indústria, a gente tem uma área de segurança da informação, né? A área de TI, que cuida de tudo, e se a gente perder alguma coisa, eles sempre recuperam, né? São os nossos anjos. E um erro que as pessoas cometem é não salvar os seus trabalhos na nuvem, é não ter um HD externo, é contar só com a memória do computador, é contar só com o celular. E eu já vi muita gente perdendo documentos importantíssimos, anos e anos de histórico de trabalho. Então, primeiro, também evitar impressões é importante, e deixar tudo nas nuvens, além da gente não ter que imprimir tudo, como antigamente a gente fazia, você também tem uma segurança que se acontecer alguma coisa com o seu equipamento, tem ali na nuvem. E hoje é muito fácil você ter isso. Então, não passe por isso, tá? Não queira passar por esse sufoco de perder as suas informações. Então, preze por ela. Não se importar com a contabilidade de despesas financeiras. Então, se você é um autônomo, se você é uma pessoa que trabalha por conta própria, isso é muito importante. Eu não gosto muito, né? Eu sou uma pessoa mais da comunicação, do contato com o ser humano, não sou muito de planilhas, mas eu aprendi que se a gente não faz contabilidade, se a gente não tem uma planilha, por mais simples que seja, das nossas despesas, separar o dinheiro pessoa física da pessoa jurídica, vira o samba do crioulo doido. No final do mês você não sabe quanto que você ganhou, você não sabe quanto você gastou. Então, assim, a dica que eu dou tenha um dia no mês para você fazer o seu fechamento contábil, separe conta jurídica de conta física. O meu primeiro ano era tudo misturado e, assim, aconteceu muita coisa que não foi legal. E aí, no segundo ano que comecei a trabalhar home office, começar como autônomo, eu separei conta jurídica e pessoa física. Isso foi uma das melhores decisões que eu tomei em relação à contabilidade e despesa financeira. Eu anoto tudo numa planilha, as despesas, o que eu ganho e o que eu gasto, pessoa jurídica, tiro o meu Prolabore, aí eu tenho a minha outra conta, né, pessoal, onde tem lá o quanto eu recebo da minha empresa e o quanto que eu gastei pessoa física. Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas traz muita paz de espírito também. Você saber de onde está vindo o dinheiro e para onde ele está indo. Então, esse é um grande erro, muitas pessoas não fazem, eu não fiz no começo e, infelizmente, eu tive que aprender e depois que eu aprendi, isso se tornou regra de ouro na minha empresa. Outro erro, comer mal e comer na mesa de trabalho. Então, mesa de trabalho é local de trabalhar. O que a gente pode levar para uma mesa, né? Quem sou eu para falar o que pode e o que não pode? Mas o que eu recomendo? Ter sempre água, né? Um chazinho, um cafezinho, né? Você vai lá, traz um café, coloca aqui na mesa, às vezes está numa reunião, tomando um cafezinho, bacana. Mas não traz alimento para a mesa, senão você vai começar a confundir os ambientes, vai começar a confundir os seus papéis, vai ter formiga na sua mesa e isso vai atrapalhar a sua produtividade. E negligenciar os cuidados com a sua saúde. Então, principalmente para quem tem tendência a ser workaholic, a sabotar o horário, a trabalhar mais do que deveria, você pode acabar não fazendo atividade física, não fazendo o seu check-up, os seus exames médicos, não se alimentando direito, enchendo a geladeira de congelados que você comprou ali no mercado. Então, não negligencie a sua saúde. Lembra, você está economizando tempo
né, com translado, você está economizando tempo em tantas coisas, então use esse tempo a favor da sua saúde, porque quando a gente tem saúde, a gente trabalha melhor, a gente é mais produtivo, a gente rende mais. Então, coloque, né, como meta de vida mesmo, fazer seus treinos, fazer uma caminhada. Se você trabalha numa empresa, tá ok, ela vai pedir os seus exames periódicos. Se você não trabalha, eu faço todo ano em dezembro o meu check-up, vou no nutricionista, faço as minhas refeições. De vez em quando a gente tem, né, um dia ou outro que a gente abre uma exceção, mas eu procuro me alimentar o mais saudável possível, porque aquilo que eu ingiro, né, aquilo que eu coloco para dentro vai se transformar em energia. Outro pecado é você evitar chamadas de vídeos, né? Então, acessos remotos. Se você não abrir espaço para a tecnologia entrar, provavelmente você vai ficar para trás e vai perder negócios e vai perder networking, pode perder clientes. Só o telefone, hoje em dia, ele não é mais tão funcional. O e-mail é só para fazer registros, vamos dizer assim, né? E as videoconferências, sim, a videoconferência dá contato visual. Então, esteja sempre disponível para as videochamadas. E outro erro é você não ter acordos familiares. É você deixar a porta aberta, é você deixar todo mundo muito à vontade, é você não explicar para a família que você está trabalhando, que aquele momento é um momento de concentração. Às vezes você vai entrar numa reunião mega importante e aí você pode combinar para a família sair para dar uma volta ou para a família assistir um vídeo a família pode ir assistir uma TV no quarto. Então, esses acordos são extremamente importantes. Tati, e como ter disciplina no home office? Primeiro é tendo organização. Tanto organização no ambiente, como organização na agenda. Segundo, eliminar todos os pontos de distração. Então, se a sua janela é uma distração, cuidado com isso. Então, você tem que se conhecer. Eu, por exemplo, janela para mim é energizante, né? Se eu estou olhando para uma parede branca, isso me sufoca. Então, eu sempre coloco a minha mesa virada para uma janela, onde eu vejo o sol, onde entra um ar. Então, assim, a janela não me distrai, mas se ela distrai você pode colocar a sua mesa no lugar oposto. Então, o layout é interessante, os acessos que você tem para a sua casa também é interessante você dar uma olhada. Então, veja tudo que tira você do foco e se adapte. Tem limites, tá? Tem limites principalmente com o horário. Cuidado com o excesso de trabalho, que eu já falei com vocês, mas se você não colocar até onde eu posso ir, até que horário eu posso ir, qual é a vestimenta adequada, você vai começar a se sabotar. Então, tem as suas regras de ouro para entrar no seu ambiente de trabalho. Eu não entro se eu tiver de pijama. Eu não entro se for depois das 10 horas da noite. Então, vai colocando limites. Os horários definidos, o máximo possível. Então, eu trabalho das 8 às 5. Isso é importante. Você ter na agenda, avisar a sua família, avisar os seus clientes, avisar as pessoas. Eu trabalho das 9 às 19. Eu trabalho das 13 às 22. Ok, esse é um acordo que você tem que fazer com você. E informar todo mundo que precisa ser informado, principalmente a família que está ali em casa. Como se manter motivado no home office, Tati? Crie rotinas. Sabe aquela rotina que faz sentido para você? Então, todo dia de manhã eu vou ler e-mail, responder os e-mails, depois eu vou responder as notificações das redes sociais, depois eu vou estudar, aí depois eu vou fazer as atividades estratégicas, depois eu faço as reuniões. Então, você pode ir criando rotinas e organizar a sua agenda por blocos. Tenha hábitos motivadores, sabe? Tenha sempre água, um chazinho, coloque cheiro no seu ambiente. Eu uso aromatizador, então eu tenho aquele aromatizador de tomada. Se você é uma pessoa que trabalha bem com música, coloque um som ambiente, aquele sonzinho de fundo, aquelas músicas que você gosta.
Então, tem aqueles hábitos que faz bem para você, como eu disse para você, né? A janela me faz bem, então é um hábito que me motiva. Tem gente que, por exemplo, né, gosta de ar-condicionado, então, se isso te motiva, faça uma economia, coloque um ar-condicionado, né? Então, o que te deixa bem, né? Então, tudo isso te motiva. Vista para ir trabalhar, como a gente falou agora há pouco, sim, muitas pessoas não dão atenção para isso, mas se você conversar com uma consultora de estilo, uma consultora de moda, ela vai te dar 1000 argumentos para você se arrumar. Então, se você conhece alguma pergunta para elas, então você pode pesquisar na internet, mas isso faz total diferença, faz total diferença. Não é só para videoconferência, mas é para você. Eu estou trabalhando, eu me arrumei para trabalhar, é aquele hábito de você ter o ritual de manhã e cuidar de você. E se sentir com uma vestimenta que é adequada. Né? Então, eu gosto de estar sempre com batom, de estar com uma blusa bacana, de colocar um acessório. Eu estou sempre, né, com um brinquinho, com um anel, gosto de ter meu relógio, gosto de estar de sapatilha. Então, assim, o que te faz sentir bem, né? Qual a vestimenta adequada para a sua profissão? Ok? Pense nos seus privilégios. Então, quais são as vantagens? Lembra que a gente falou lá no começo? Então, quando eu penso nos meus privilégios, isso me motiva. Se eu não estivesse trabalhando no home office, né, quais seriam as desvantagens? Então, pensa em tudo que você ganha trabalhando no home office e tendo disciplina. Tenha metas, então todo dia de manhã você pode, nessas rotinas, criar suas metas. Quais são as minhas 3 metas do dia? E que se eu cumprir isso, eu ganhei meu dia. Então, todo dia eu tenho aqui, eu não vou mostrar, mas eu tenho o meu post-it, eu olho para a minha lista de tarefas, para a minha agenda, eu coloco as metas do dia, então eu fico muito feliz quando termino o dia e eu dou um tique aqui e aí eu celebro isso, então eu estou contando para o meu cérebro, eu estou contando para mim que eu sou sim uma pessoa disciplinada, que eu sou sim uma pessoa que mereço estar no home office, que estou produzindo, e eu sei que eu posso apagar a luz, ir para minha família e amanhã voltar. Então tudo isso te motiva. E mantenha contato com seus amigos, sabe, na hora do almoço, naquele intervalinho, talvez dar uma olhadinha ali na rede social, responder um WhatsApp, cuidado para não se associar muito, mais como lazer, como hobby. Liga para um amigo no final do dia, faça uma videoconferência com ele depois do expediente, ou vai para um happy hour se não for isolamento social, época de quarentena. Então, mantenha sempre contatos com os seus amigos. Isso vai te manter motivado no dia a dia. Com a família, né? Às vezes você mora longe da sua mãe, do seu pai, já é casado. Então, um dia você pode conversar com um amigo, no outro dia, no final do dia, você conversa com a sua mãe. E assim você vai interagindo no dia a dia. Agora vamos falar de 10 dicas para você ser mais produtivo no home office. Então, ter uma rotina matinal é muito importante. Se você for ver os grandes gurus, eles têm uma rotina matinal. Então, alguns exemplos, né? Você acorda, você não tem nenhum contato com a tecnologia, nenhum mundo externo, e você, naquela primeira hora do dia, você vai fazer coisas para você. Você vai tomar um café da manhã de forma que você merece, com calma. Você vai fazer uma meditação, você vai ler alguma coisa. Muitas pessoas se conectam com a espiritualidade logo de manhã, outras pessoas gostam de ler um capítulo de um livro ou algumas páginas de um livro, vai fazer um treino na academia, ou vai dar uma volta no parque, ou faz um exercício ali na sua casa, no espaço que você tenha. E aí, terminou aquele ritual matinal, aquele ritual do eu, aí eu vou para o meu trabalho. Isso vai fazer o quê? Você se alimentou bem, você fez uma atividade física, você cuidou da mente, você cuidou da espiritualidade, você teve aquele seu primeiro momento, né? E aí você vai para o trabalho. Então, se você observar os grandes gurus, as pessoas de alta performance, elas têm um ritual matinal. Deixa aqui como dica você ler aquele livro, né, O Milagre da Manhã. Ele traz algumas dicas e algumas estratégias, né, que a primeira hora do dia
ela impacta fortemente na sua produtividade ao longo de todo o dia. Ter uma agenda física e eletrônica, uma agenda, tá? Tem gente que tem 2, 3, 4 agendas e se perde, então tenha uma agenda e siga ela à risca. Se você colocar tudo na sua agenda, é só você seguir. A partir do momento que você coloca os seus compromissos na agenda, você tem ali uma tabela de tarefas, tá tudo organizado, tá tudo compilado no mesmo lugar, não tem como se perder. Isso vai ajudar você a priorizar, né? Quais são as prioridades do dia, o que eu não posso deixar de fazer. Definir um espaço para o seu ambiente fixo, que a gente falou lá das vantagens, né? Falamos agora há pouco. Cuidar desse espaço. Deixar o lugar sempre limpo e organizado. Então, se você puder todo dia, passar uma vassoura, passar um pano, ou se você tem alguém na sua casa que faça isso para você. Então, deixar sempre tudo muito higienizado, deixar um álcool em gel na sua mesa, sabe? Deixar um paninho para limpar a tela do seu computador. Final do dia, guarda as coisas na gaveta ou guarda num armário, como se você estivesse numa grande empresa. Terminou o dia, você fecha o computador, você recolhe todas as coisas, põe no cantinho da mesa ou põe em algum espaço, né, adequado. No outro dia, a hora que você abre a porta, a hora que você olha para sua mesa, você sente aquele bem-estar de estar num lugar organizado. Coloque alguns itens de decoração, como a foto da sua família, se você gosta. Você pode colocar uma florzinha. Eu queria virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Eu coloco aqui as minhas canetinhas, que eu amo, canetinha colorida. Eu tenho um vasinho de flor, aqui tem balas, tem bombons. Eu coloco um quadro aqui atrás, que foi minha tia que fez para mim. Então, isso para mim tem um toque sentimental muito grande. Aqui do meu outro lado tem a minha biblioteca, tem algumas coisas, alguns objetos que eu gosto muito, que quando eu bato o olho me trazem boas lembranças. E aqui na frente tem uns quadros motivacionais com frase, tem a minha impressora, tem alguns outros objetos que eu ganhei de presente. Então, tem uma cadeirinha ali onde eu sento para meditar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Ali naquele cantinho, é o cantinho onde eu medito. Ali, se você ver, já tem a janela. Então, esse é o meu cantinho. E aí você cria o seu, né? Do seu jeitinho, do seu estilo, com os seus gatilhos emocionais positivos. Sexta dica, evitar atividades domésticas. A gente já falou bastante, mas aqui, lá no começo, se você não tomar cuidado com isso, isso te sabota tanto, sabe? Que eu acho que eu até coloquei muitas vezes na apresentação, mas é para reforçar, tá? Então, evite atividades domésticas nos horários de trabalho. Isso aqui é muito importante, o item 7. Excluir as notificações do celular. Eu tô aqui falando com vocês, o meu celular tá aqui, ó, apagadinho. Ele não apita, ele não brilha, ele não vibra, ele não acende a luz, não acontece nada. Se você não tirar as notificações, o seu celular vira uma escola de samba. E a todo momento ele fica ali. É claro, quem trabalha com WhatsApp, eu também trabalho. Eu deixo, né, o WhatsApp aberto no meu computador, o quê? Naqueles momentos em que eu estou pronta para responder. Porque senão ele vai apitar toda hora e vai te tirar do foco. Ele vai te tirar do foco. E aí, para você voltar no mesmo nível de concentração que você estava antes, ó, demora aí de 15 a 20 minutos. Imagina o dia inteiro, toda hora você saindo do foco. Aí você vê o negócio, vem aquela curiosidade. Então, exclua as notificações. Você vai ver que não vai acontecer nada de mal com você, ninguém vai te odiar. Porque a hora que você puder, a hora que chegar a hora do bloco de respostas lá na sua agenda, você vai responder a todo mundo. Isso é uma técnica de produtividade. É melhor você responder todo mundo num bloco de respostas do que ficar o dia inteiro respondendo a hora que a mensagem chega. Porque a pessoa ela te manda a mensagem a hora que ela pode. Por que você tem que responder na hora que ela pode? Né? Fica uma reflexão. Agora, se for uma coisa muito importante, você combina com a pessoa. Fala assim para ela, quando for urgente, me liga.
Outra dica para você ser produtivo é programar suas pausas. E aí sim, talvez você tenha um alarme, sabe, no celular ou no computador, porque senão a gente esquece de parar. Então, 9h30, 3h30 da tarde, deixa vir aquele alarme, aquele vibra, né? Pode ser quem que tem no celular, quem tem no relógio, aquela vibração, ou aparecer aqui um alarme no próprio computador. Está na hora de você dar uma pausa, está na hora de você tomar água, está na hora de você respirar um pouquinho, e aí você obedece, porque você sabe que isso é saudável para a sua produtividade. Outra dica é planejar o dia seguinte. Durante a noite, eu coloquei aqui, porque é a minha realidade, então, geralmente eu termino de trabalhar às 7h30, 8h da noite, é o meu horário, eu começo a trabalhar umas 9, 9h30, então, o meu horário de terminar de trabalhar quando eu estou atendendo clientes é por volta das 8h da noite. Então, eu não saio do meu escritório enquanto eu não olho a agenda de amanhã. Isso me dá respiro, isso me dá conforto, me traz paz eu saber que o meu dia amanhã está organizado, que os meus horários estão definidos, que eu sei até o que eu tenho que preparar logo de manhã, ou se eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, ou se eu já tenho que deixar alguma impressão aqui na mesa. Então, assim, para diversas atitudes, mas principalmente para trazer aquele sentimento de tá tudo ok, pode relaxar agora à noite, que amanhã hora que você chegar já tá tudo organizadinho, tá? Só se arruma e vem. E aí você chega, tá tudo organizado, a mesa tá organizada, a agenda tá organizada, é uma benção. 10. Selecionar adequadamente a infraestrutura, recursos e equipamentos. Isso aqui é um ponto muito importante. Então, às vezes a gente investe dinheiro em muitas coisas que a gente nem usa, né? Então, eu falo assim por mim mesmo. Então, se você está começando agora, é importante você ter um computador bacana, é importante você, às vezes, ter uma câmera para gravar um vídeo, às vezes não depende da sua profissão. Então, às vezes é interessante você ter uma impressora, investir numa impressora, parcela em várias vezes, é mais interessante do que você ter que toda hora num espaço pedindo para imprimir. Então, quanto você vai gastar de combustível, de tempo, para ficar indo buscar impressões. E se você é uma pessoa que vai trabalhar com marketing digital, com empreendedorismo digital, ter um celular para gravar vídeos, então você não precisa investir numa mega estrutura, ter uma câmera de filmagem, um microfone profissional. Se você tiver um celular ok, com fone de ouvido, já dá para começar a trabalhar sossegado. Mas escolha uma mesa que você gosta, escolha o computador que você gosta, escolha um bom celular, tenha uma impressora, tenha um pedestal para colocar o seu celular. Hoje é tão barato comprar um pedestal para gravar um vídeo, para fazer uma videoconferência. Então, assim, às vezes é interessante você economizar em algumas coisas, mas ter uma infraestrutura bacana, sabe? Ter uma cadeira, né? Essa cadeira foi uma das primeiras coisas que eu comprei, porque eu tenho um problema de coluna, mas você ter uma cadeira que tem uma ergonomia legal, você vai chegar no final do dia mais descansado. Então, isso faz assim, total diferença, tá? Você investir em equipamentos, em recursos e na sua infraestrutura. Se você não pode agora, você não vai deixar de iniciar por isso. O que eu quero deixar aqui nesse item é aonde eu posso economizar para ir aos poucos montando o meu escritório. O meu escritório não está do jeito que eu gostaria. Eu gostaria de ter um monte de coisas a mais, mas ele está ok. Mas eu tenho mentalmente o que eu posso investir ainda a médio e longo prazo, e isso me faz economizar do lado de cá, economizar do lado de lá, porque eu sei que isso vai me trazer resultados e produtividade, ok? Separei aqui algumas ferramentas para você utilizar no seu home office. Há uma ferramenta que é muito popular, muita gente tem, é o Skype, onde você pode fazer serviços de chamada de voz e vídeo.
Outra ferramenta que é gratuita é o Hangout, onde você pode também fazer videochamadas, você pode agendar reuniões, você pode fazer gravações. O Trello, que é uma ferramenta para quem é da tecnologia, é fantástica para organizar trabalhos individuais e também dá para organizar tarefas em grupo. O e-transfer, gente, eu adoro o e-transfer. Ele tem uma versão paga, mas ele tem uma versão gratuita. Se você quer enviar um arquivo mais pesado, você não consegue enviar pelo celular ou por e-mail, você envia pelo e-transfer, você pode encaminhar por e-mail ou copiar o link no final e mandar por WhatsApp. Então, assim, eu uso muito ele, é sensacional, eu recomendo para todo mundo. Outra ferramenta é o Postgram, que é um gerenciador de postagem para o Instagram. Então, você pode, existem outros aplicativos que você pode gerenciar as postagens, deixar os posts programados. O Google Drive, que é um armazenamento na nuvem de arquivos. Então, você pode ter lá todas as suas pastinhas, todos os seus arquivos, as suas coisas importantes armazenadas no Google Drive. O Dropbox também, que é um armazenamento de dados em nuvem. O Telegram, que é um serviço de mensagem instantânea. E o Telegram é legal porque se você tiver grupos de trabalho e uma pessoa entrar no grupo hoje, ela tem acesso. Eu descobri isso semana passada, achei muito legal. Eu uso o WhatsApp, eu uso o Telegram. Mas o Telegram, principalmente para grupos, ele é muito legal, né? Tem uma privacidade bacana e tem você pode colocar um número de pessoas maior nos grupos. E quando a pessoa entra num grupo onde você está gerenciando, ela tem acesso às mensagens anteriores e não somente na mensagem que ela, a partir do momento que ela entrou naquele grupo. Então, achei essa informação muito legal. Eu aprendi isso com uma colega, fez uma semana, e aí eu já coloquei aqui para vocês. O CanScanner, esse aqui é sensacional. É um aplicativo, enquanto talvez você não está conseguindo investir, talvez numa impressora, no momento, mas você pode o quê? Escanear documentos, você evita até de imprimir aquilo que é desnecessário e guardar os seus documentos no seu celular ou na nuvem. Então, você escaneia pelo próprio celular, né? Eu sou da época que tinha scanner, que era tudo separadinho, e hoje a gente tem tudo na palma da mão. Então, esse aqui também é um aplicativo que tem a versão gratuita e é sensacional para escanear documentos. E um outro que eu coloquei aqui, que é sensacional, é o Insight Timer. É um aplicativo para meditação. Então, essa é uma ferramenta que eu sugiro você utilizar, porque ela tem milhares de meditações gratuitas, separados por temas, por tempo. E sabe, quando a gente está no home office, tem hora que a gente precisa daquela, em qualquer lugar, né? Não só no home office, mas é que o nosso tema é home office, mas aquele momento que você precisa dar uma acalmada na mente, dar uma reenergizada, voltar para o foco, organizar, sabe? Buscar aquela reenergização para seguir o dia. Então, você põe um fone de ouvido. Então, aqui é uma mistura de ferramenta com hábito, né? Tem o hábito de meditar. Eu gosto muito de meditar depois do almoço, mas a maioria das pessoas que eu conheço meditam de manhã. Mas eu, Tati, gosto muito de meditar depois do almoço, porque geralmente a minha energia dá uma caída depois do almoço. Eu não como carboidrato, mas mesmo assim dá aquela caidinha. E aí, quando eu medito, parece que as coisas se reorganizam na minha mente, aquela paz volta e eu sigo, né, o período da tarde. Às vezes eu faço até no final do dia, quando eu tenho atendimento à noite. Então, fica aqui uma dica de ferramenta com um novo hábito. E por último, 10 dicas para o home office durante a quarentena. A primeira dica é ter uma estrutura tecnológica adequada. Então, tenha equipamentos adequados, sistemas adequados, tenha uma internet. Então, se você é um empregador, é importante você disponibilizar tudo isso para o seu colaborador. Então, se é um momento em que ele nunca trabalhou home office, então é interessante você passar todas as orientações de dicas de organização, tudo que a gente falou até agora, de disciplina, bate um papo com o seu colaborador
e disponibilize o que ele precisa. Então, é um notebook, às vezes créditos no celular, acesso aos sistemas da empresa, ajuda com a melhor internet, né? Então, você pode dar um 4G para ele, ou não sei qual é a política da empresa, mas é importante você ter certeza, porque se você, como empregador, não der a estrutura necessária, não vai fluir. Alinhe horários para você, como líder, né, trabalhar, e se você não é líder, alinhe com o seu gestor os horários para você trabalhar, e se você é autônomo, a gente já veio falando, né, ao longo de toda a apresentação como é importante ter horários. Mantenha a comunicação frequente com o time e, de preferência, olho no olho, videoconferência, tá? Nesse momento de quarentena que a gente não está podendo se tocar, que a gente não está podendo sentir a energia de perto das pessoas, o mínimo que a gente pode fazer é conseguir olhar nos olhos das pessoas. Então, isso faz muito bem para a comunicação e faz muito bem para o momento de isolamento social. Utilizar grupos no celular apenas para recados rápidos. Não deixe isso se tornar um vício, porque em épocas de isolamento social, de quarentena, costuma ter muito fake news, as pessoas começam a mandar muitos videozinhos, piadinhas. Então, no ambiente profissional, isso não é bacana para o ambiente profissional e não é bacana para a sua saúde mental. Então, cuidado com o que você lê, com o que você assiste, com as pessoas que você está interagindo, porque é importante manter a sua mente sã. É muito importante você cuidar da sua saúde mental neste momento. Então, priorize os grupos no celular apenas para recados rápidos, para dar uma notícia, para enviar um documento, o que for formal, manda no e-mail, tá? Então, o e-mail, ele é um lugar mais formal para comunicados, e priorizem aí as videoconferências. A liderança, combinar entregas periódicas para o dia e para a semana. Então, o líder precisa estar cada vez mais presente na vida da sua equipe em épocas de quarentena, porque as pessoas, elas têm os conflitos pessoais dela, tem os conflitos da família que está dentro de casa, e cada pessoa reage de uma forma. Então, você está ali como líder presente, olhando para as tarefas, para as atividades, mas também para aquele ser humano, para aquela pessoa, para ver se ela está precisando de um suporte, onde talvez você, como líder, pode ajudar, ou acionar alguém da sua empresa, ou RH, ou um médico da saúde, ou um terapeuta, não sei. E a pessoa às vezes pode estar querendo só bater um papo, trocar uma ideia, diminuir uma ansiedade, fazer uma pergunta. Então, além de fazer ações em grupo, é interessante o líder intensificar o contato com reuniões individuais, que essa é a sexta dica. A liderança aumentar o número de reuniões em grupo e individual para perceber a motivação e contribuir com o time. Então, quando você aumenta essa periodicidade, você começa a ter um termômetro dia a dia. Então, você consegue perceber se se seu time está indo numa linha ok, está sob controle, se está caindo, se eles estão precisando de ajuda. Então, você começa a ter um termômetro para quê? Para definir as suas estratégias como gestor, como líder. Faça breves reuniões de bom dia, de manhã, e faça breves reuniões no final do dia para manter todos atualizados. Quando a gente entra em período de quarentena e home office, as pessoas elas têm alguma ansiedade, né? Principalmente se não tem datas definidas, se não tem estratégias, né, definidas. A mente do ser humano ela é muito, muito criativa, e algumas pessoas entram até em estado de ansiedade. Então, se você mantém todo mundo atualizado, mesmo que seja a notícia do dia anterior, tá ok. Aquela pessoa, ela vai se sentir acompanhando o passo a passo do processo, do que está acontecendo na empresa, das decisões que estão sendo tomadas, e você vai ajudar a manter as pessoas mais calmas e diminuindo a ansiedade de todo mundo. Então, se você toda sexta-feira costumava tomar café da manhã com seu time, por exemplo, faça um café virtual.
Abre uma sala, coloca todo mundo na sala e cada um, né, com o seu café, com a sua xícara, bate aquele papo mais descontraído, continua mantendo os hábitos, tá? Isso é muito importante. Dica 8. Cuide da qualidade de vida durante a quarentena. Então, preze muito pela alimentação, preze muito pelas pausas estratégicas, preze muito pelo seu sono. Então, quarentena, isolamento social não é férias. Se você está de home office, talvez você vai trabalhar até mais do que você trabalhava na empresa, porque aumenta o número de relatórios, aumenta o número de estatísticas, talvez a sua performance pode cair um pouquinho e está tudo bem. Então você precisa, porque o emocional acaba atrapalhando, então tem dias que você não vai estar legal, então a minha dica é acolha esse sentimento, não tenta entender porque você está sentindo aquilo, faz parte do processo do isolamento social, procure fazer um chá antes de dormir, tenha uma noite de sono melhor para no outro dia você voltar. Todo mundo em período de isolamento tem seus dias de altos e baixos, e cada um tem o seu dia. E o líder precisa prestar atenção nisso para dar o suporte. Mas você, aí em casa, tome água, come frutas, coma legumes, sabe? Tome seu cafezinho, o seu chazinho, o seu suco e durma bem, tá? Durma bem, tem o seu ritual matinal. Se você deixar as coisas irem acontecendo, seguindo todas as regras, né, que a cidade ou a sua empresa está te passando, e cuidando, vivendo um dia de cada vez, a hora que você perceber, tudo isso já passou e vai passar, sempre passa. Tenha paciência e empatia por todos. Imprevistos vão acontecer. E a casa da pessoa tem a realidade da família dela. Então, tem pessoas que estão em home office sozinhas, tem pessoas que estão em home office com a casa cheia de crianças, tem pessoas que estão com a casa com idoso. Então, cada um está vivendo uma realidade. Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter empatia e a gente precisa se colocar à disposição também, porque às vezes aquele colega de trabalho, depois do expediente, está precisando bater um papo, está precisando trocar uma ideia, boas práticas. Então, o respeito dos imprevistos é importante. Uma criança pode abrir a porta e entrar, alguém sem querer pode gritar, um telefone pode tocar, talvez naquele momento de uma reunião super importante aconteceu um imprevisto. Então, períodos de isolamento social, de quarentena, é um período crítico. Então, a paciência e empatia, na minha opinião, são os comportamentos que a gente tem que prezar demais nesse período. E, por último, é uma recomendação que, se você precisar de ajuda pessoal, fale com alguém. Peça ajuda. Não é feio você precisar de ajuda, não é errado você precisar de ajuda. Você é um ser humano. E se você não se sentir bem com a pessoa A, nem com a pessoa B, pede para a pessoa C. Se você não se sentir bem acionando o seu líder, acionando a sua empresa, contate um terapeuta, contate um psicólogo, contate um médico, sabe? Converse com as pessoas da sua família. O importante é você colocar isso para fora e não guardar. Não somos super-heróis, não temos uma capa, a gente é forte sim, o brasileiro tem muita resiliência, a gente é muito criativo, mas a gente não tem uma capa de super-herói aqui atrás. Então, se precisar de ajuda, por favor, fale. Peça ajuda, converse com quem você acredita que você se sinta à vontade. Não guarde isso dentro de você. E se você achar que eu sou essa pessoa, me coloco aqui à disposição. E por último, muito obrigada. Eu espero que essas dicas de como trabalhar home office contribuam com a sua jornada profissional. Gratidão, sucesso para você. Até a próxima. Tchau, tchau.